Eu espero sinceramente que esta reflexão seja o feedback que você estava esperando de Deus para que algo se transformasse na sua vida. Um homem no sonho da prosperidade europeia se deslocou para a França. Pouca gente sabe. França, apesar de riqueza, prosperidade e beleza, a cidade do amor, mas mesmo assim, nunca vi lugar no mundo para ter tantos mendigos quanto Paris. Sim. Pensando na riqueza e na prosperidade, alguém deixou sua família e foi viver na França, dizendo: em 2, 3 anos eu consigo transformar a minha vida, voltar para minha terra natal com um pouco de prosperidade e dar a vida que a minha família merece. Na prática, você já viu muitas pessoas fazerem isso, de deixar o seu país e ir à procura da tão sonhada prosperidade. O problema é que o cidadão, chegando lá, descobriu que não conseguia se comunicar. Entrou ilegal, dizendo que era um turista e que voltaria depois de 6 dias. Depois do 6º dia, não retornou. Agora não tinha mais a passagem de volta. Não conseguia se comunicar, não tinha a porta de entrada, não tinha um trabalho. A sua situação o levou à mendicância. E tudo o que ele sonhava era de um dia poder voltar para sua casa. Mas como voltar para sua casa? Não tinha comunicação com a sua família no Brasil, não tinha dinheiro, recurso para voltar e chegou até pedir pela deportação. Interessante que quem conhece de deportação europeia sabe do que eu estou falando. Quando você menos espera, às vezes eles te deportam e te mandam embora. E às vezes você pede e demora um tempo. Tem gente que pede, a deportação nunca chega e quando às vezes chega a legalização. Não dá para presumir o resultado das migrações. Bem, este cidadão disse: eu vou voltar a qualquer custo. E conseguindo, com muito esforço, juntar para uma passagem em um cruzeiro, em um navio. Em certa época do ano, os navios saem da Europa vindo ao Brasil, principalmente nos tempos de finais de ano, outubro, novembro e dezembro. É quando os navios estão vindo. Uma viagem dessa de navio de França para o Brasil são 14 dias. E ele disse: eu vou. Ele comprou um saco de pão. Você já comeu o pãozinho francês no Brasil? Pois é. Interessante que o pão francês no Brasil, se você procurar, você não encontra esse pão francês na França. Eu acredito que deve ser um francês que inventou ele no Brasil. Lá na França ele não existe. Existe um pão diferente. Ele é um pão mais grande, um pouco mais comprido. Ok. Esse cidadão comprou um saco de baguetes e levou para dentro da sua recâmara, o camarim do seu navio. E disse: vai ser difícil, mas eu vou conseguir vencer. 1º dia, 2º dia, comendo pão e bebendo água. 3º dia, o pão e a água já não queria mais descer. Ele disse: mas vai descer, é melhor do que eu ficar mendigando na rua, estou voltando para minha família. Chego em São Paulo, em Santos, daí eu vejo como eu faço para chegar em casa. Depois de uma semana, sua viagem já estava insuportável. O seu corpo já estava debilitado. Ainda que fazia força, não conseguia mais comer pão e beber água. E um certo dia, ele olhando o restaurante do navio, as pessoas se alimentavam bem. Café da manhã, almoço e janta, e a comida, o cardápio, era digno de um chefe francês. Um certo dia, ele seguiu o garçom que recolhia as louças e descobriu onde era a porta de entrada da cozinha. Ao tentar entrar, alguém lhe barrou. Ele disse: eu preciso falar com o chefe. O que? Ele disse: eu faço qualquer coisa. Eu só peço, por favor, que me ajude. Eu lavo pratos, lavo panelas, descasco batatas, corto tomate, eu faço o que seja necessário. Mas pelo menos as sobras, permita-me que eu me alimente. Espantado, alguém disse: mas no navio você não tem se alimentado? Não. Mas por quê? Você é um passageiro clandestino? Ele disse: não, clandestino não, comprei minha passagem. Por favor, identifique-se e mostre seu bilhete. Quando ele mostrou o bilhete, atrás do bilhete, de umas letras pequenininhas, estava escrito que ele, como passageiro, tinha direito às 3 refeições diárias: o café da manhã, o almoço e a janta. O senhor não tem tomado café da manhã, almoçado e jantado? Não, mas aqui no seu bilhete está dizendo que você tinha todo o direito. E ele, assustado, disse: mas como eu não li isso? As letras são muito pequenas, como eu não li? Bem, ele chega ao seu destino, mas não desfrutou o total de sua viagem só porque não leu as pequenas letras do bilhete. Nós temos um bilhete, estamos de caminho à nossa origem, de onde viemos, que é para o céu. De lá viemos e para lá retornaremos. E muitos vão chegar lá, mas quantos têm uma viagem estarrecedora e não desfrutam dos benefícios simplesmente porque não leem as pequenas letras deste bilhete? Estamos tão acostumados com a teoria da salvação
e pensamos que a salvação ela é a bênção completa. A salvação ela é a eterna salvação da alma. É disso que Paulo está dizendo, que a nossa tão grande salvação agora está mais perto. Está falando do estágio perfeito da salvação. Mas até que nós cheguemos ao céu, nós podemos desfrutar de muitas bênçãos no caminho. Isto é, se nós não nos descuidarmos das pequenas letras do bilhete. Quantos crentes não desfrutam das bênçãos que acompanham a salvação? A eterna salvação da alma não é só o céu. Paulo disse que se nós esperarmos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se esperarmos em Deus só nesta vida, nós temos que esperar em Deus para a vida eterna, mas também nesta vida. Existe bênção para nós nesta vida, simplesmente se atentarmos para as pequenas letras do bilhete. Porque se fosse simplesmente para a nossa tão grande salvação, a morte na cruz seria suficiente. Mas para que o juízo de Jesus Cristo? Para que o seu escárnio? Por que a coroa de espinhos? Por que a lança que fura o seu costado? Por que a traição, o descrédito, a negação e o abandono de seus próprios amigos? Por que a cana que lhe batiam na cabeça para que os espinhos mais o perfurassem? Não é simplesmente salvação. Cada sofrimento de Cristo na cruz é um presente para que possamos desfrutar desta viagem em caminho ao céu, que pode ser uma excelente jornada, desde que atentemos para as pequenas letras do bilhete. Não se esqueça da Bíblia Sagrada.